Há quase 300 trabalhadores da Madeira com o contrato de trabalhos suspenso por alguns meses. Choveu ontem nas desertas o dobro do que choveu no 20 de fevereiro de 2010. Gil Freitas em Porsche venceu a rampa da Santa e é uma vez mais campeão de rampas. Boa noite. A Segurança Social está a comparticipar num salário de 277 trabalhadores. São de empresas de hotelaria, construção civil e formação profissional que recorreram ao layoff, o mesmo a dizer à suspensão temporária do contrato de trabalho. Na região e até ao momento estão abrangidos pela layoff 277 trabalhadores. Desenvolvem a atividade em empresas de formação profissional, unidades hoteleiras e construção civil. As empresas de formação profissional estão com dificuldades económicas devido ao atraso dos fundos europeus. A área principal das atividades são áreas de empresas de formação, que estão provavelmente ligados a cofinanciamentos do Fundo Social Europeu e que, devido a algumas circunstâncias, estão a ter alguma dificuldade no financiamento e, portanto, são empresas que estão a recorrer ao layoff, nomeadamente à suspensão a suspensão do contrato de trabalho, outras mesmo apenas uma redução do horário de trabalho. Enquanto a layoff decorre, o trabalhador perde um terço do salário, mas a lei permite que possa trabalhar numa outra atividade sem perder qualquer direito adquirido. O trabalhador, numa situação de suspensão do acordo de trabalho, irá ganhar, digamos, receber 2/3 do seu salário, sendo que isso, desses 2/3, será 30% assegurado pela entidade patronal e os outros 70% através da Segurança Social. Sendo certo que para os descontos para a Segurança Social, a entidade patronal irá fazer os descontos e as contribuições no mesmo modo como se estivesse o ordenado por inteiro. As empresas podem usar este regime até 6 meses e só em situações extremas o prazo é prorrogado. Para usar de novo a layoff, as empresas têm de estar de portas abertas até metade do período que usou deste regime. Um forte temporal abateu-se ontem nas Ilhas Desertas. A chuva atingiu os 107 litros por metro quadrado em uma hora. É um valor 2 vezes superior ao que foi registado no Funchal a 20 de fevereiro de 2010. As imagens de bom tempo contrastam com o autêntico dilúvio de sexta-feira. A chuva e o vento forte fustigaram de forma intensa as desertas. No local estavam 2 vigilantes do Parque Natural da Madeira, apanhados de surpresa pela tempestade. A chuva caía tipo rajadas, com o vento forte, tinha rajadas para aí mais de 100 km por hora, à vontade. E no espaço de uma hora, caiu 107 mm,2, portanto é 2 vezes mais que o 20 de fevereiro caiu no Funchal, que foi à volta de 58. Portanto, foi um verdadeiro dilúvio, uma coisa que eu nunca tinha visto aquele assim, especialmente juntamente com o vento. Já havia algumas assim fortes, mas sem vento, aquela com o vento forte era impressionante. O perigo vinha de vários lados. Pedras caíram a uma distância que a gente nem imaginava que caíam, bateu na ponta da rocha e foram jogadas pelo vento, pá, uma coisa impressionante. E depois uma trovoada também, uma trovoada enorme, pá, foi uma verdadeira tempestade mesmo. Aquilo parecia aquelas cenas que a gente vê nos Estados Unidos, os furacões, com aquela vento, parecia uma cena dessas, autêntica. A tempestade deixou a deserta grande, virada do avesso. Muita coisa que se perdeu. A garagem do bote estava toda cheia de lama, tinha mais de 30 centímetros de lama lá dentro. Os trilhos dos turistas fazem lá, rebentaram todos. Pá, temos bastante estrago ali. Penso que aquilo agora vai levar alguns meses para recuperar aquilo tudo. Houve um bote que foi arrastado, ainda tentamos recuperá-lo, só que na altura que estava a recuperar começa a cair pedras. E depois também o caudal, que ele estava na zona onde tem uma rampa, puxar o bote, essa rampa virou ribeira. A ribeira desviou-se, fez o seu desvio para esse lado e correu para ali abaixo. Opa, e tinha um caudal tão alto, mesmo se a gente tentasse puxar o bote, penso que a gente era levado para o mar, pela ribeira, que ele tinha mais de 1 metro de altura da água, à vontade. Da tempestade ficaram apenas os danos materiais.
Os vigilantes da natureza já estão de regresso a casa. Uma derrocada de grandes dimensões fez encerrar o trânsito na principal ligação entre a Ribeira Brava e São Vicente. A queda de pedras ocorreu na Via Expresso, no sítio da Meia Légua, e obrigou à intervenção de uma equipa de rocheiros. A estrada já reabriu ao trânsito. Foi um dia complicado para a circulação automóvel entre o norte e o sul da ilha. O principal acesso entre a Ribeira Brava e São Vicente esteve condicionado devido a uma derrocada de grandes dimensões. A chuva dos últimos dias e o vento forte contribuíram para a queda significativa de pedras na zona da Meia Légua, em plena Via Expresso. O trânsito chegou a ser feito de forma alternada, mas a intervenção da equipa de rocheiros obrigou a fechar a estrada nos dois sentidos. Só quando foi o vento foreiro, que desde que eu me lembro. Até agora. O resto tem sido seguro? Sim, sempre seguro. Porque sabe assim, porque sou de São Vicente, portanto, passo aqui todas as semanas, passo aqui. Nunca me tinha acontecido. Não sei porquê, deve ser alguma quebrada dessa derivada ao tempo. É uma derrocada. Penso que sim, não sei. Tem chovido muito nos últimos dias cá na zona? Tem chovido, tem. Quem pretendia viajar entre o norte e o sul da ilha teve mesmo de esperar pela conclusão dos trabalhos. A equipa de rocheiros procedeu durante várias horas à limpeza de parte da escarpa. Apesar da dimensão das pedras, registaram-se apenas pequenos estragos na estrutura rodoviária. O mau tempo provocou também um outro deslizamento de pedras na zona da Encomiada. As duas situações estão já regularizadas. Um em cada português com mais de 65 anos de idade vive na pobreza. É uma reportagem para ver mais adiante no telejornal. Gil Freitas revalidou o título de campeão regional do troféu Sprint à Macre, depois de conquistar mais uma vitória. A vitória de hoje na Rampa da Santa. Dinardo Nóbrega foi segundo classificado, Filipe Freitas foi terceiro. Rampa da Santa, penúltima prova do troféu Sprint AMAC, onde Gil Freitas acabou por revalidar o título de campeão regional de rampas. O piloto do Porsche, nas duas primeiras subidas oficiais, tratou logo de resolver o assunto. Foi na segunda subida oficial que fez o melhor tempo, 3 minutos e 8 segundos. E até parecia que estava a adivinhar o campeão regional. É que na subida oficial número 3, a caixa de velocidades do Porsche partiu e o piloto fez o trajeto em velocidade muito lenta para assim cumprir o que determinam os regulamentos, o mínimo de 3 subidas para entrar nas contas da classificação. Assim aconteceu, com esta vitória é o novo campeão. Não era o primeiro objetivo, como cheguei a dizer em algumas entrevistas, mas depois, a partir de ganhar a primeira, ter ficado em segundo numa delas e ganhar a terceira, ficou apetecível tentar ganhar o campeonato. Para o ano com este carro outra vez? Sim, o objetivo é esse. Esperemos que não haja ninguém a trocar de carros para R5, para ver se o campeonato é mais competitivo e não haver disparidade de máquinas. O recado é para cá. Para aqui para Vespas. Segundo lugar para o piloto de espetáculo da Rampa da Santa. Foi uma constante ao longo de todas as subidas. Foi o piloto que mais aplausos arrancou durante todo o dia. Dinardo Nóbrega conseguiu com o kart cross aliar a velocidade ao espetáculo e foi premiado com o segundo lugar à geral, primeiro entre os protótipos. Terceiro lugar para outro Porsche, o de Filipe Freitas. Parece gostar mais da Fórmula Rampas do que ralis, pelo menos a avaliar pela sorte, já que neste tipo de provas a mecânica do Porsche parece não trair tanto o piloto. Paulo Mendes, também do time Porsche Madeira, foi quarto classificado. E no quinto posto, Miguel Sousa, com outro kart cross que também ajudou a animar esta rampa. Duarte Ramos ocupou o sexto lugar, vencendo inclusive no grupo RC2N, e da armada Citroën C2. André Silva foi mais rápido que Bruno Fernandes e Francisco Camacho. Esta viatura vai estar na rampa do Pool, nas mãos de Pedro Mendes Gomes, que regressa assim à competição. Referência final para Vasco Silva, que quase fez voar este Peugeot 205 GTI. Ele levou como prémio de uma época onde se aplicou o título de campeão regional dos VSH 2 rodas motrizes. Na rampa do Pool já vai tripular o Mitsubishi Lancer Evolução 10, carro que adquiriu a Américo Gouveia e que aposta para a temporada de 2016. À falta de médicos anestesistas na Madeira, a diretora do Serviço de Anestesiologia do Hospital Central do Funchal lembra que são várias as áreas de intervenção para tão poucos médicos. Um dia diferente no Hospital Central do Funchal, pois presentes 80 alunos da Escola Horácio Bento de Gouveia.
Vamos aprender conteúdos sobre o suporte básico de vida. Isso é muito importante para a vida porque em situações mais complicadas nós podemos saber o que vamos fazer. Na vida às vezes nós somos expostos a determinadas situações, tal como foi referido. Às vezes aprendemos coisas em que pensamos que não nos serve para nada, quando na realidade acabamos por ser expostos a um momento em que necessitamos. Alunos do 9º ano, alguns certamente com a ambição de serem médicos, foi a assinalar o Dia Mundial da Anestesiologia, área com 18 médicos anestesistas e 5 internos. Nunca são suficientes por isto que lhe digo, porque a área que a anestesia abrange expandiu muito e nós estamos em muitas áreas e temos vários postos de trabalho e muito difícil de acompanhar a evolução toda da medicina. E cada vez mais pedem-nos para acompanhar os doentes, mesmo fora do bloco, para fazer exames complementares. Médicos anestesistas que têm uma importância fulcral, mas que muitas vezes passa despercebida. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes do papel do anestesista e já têm a noção que é um médico que está ali ao lado e que vai acompanhar o percurso todo, mas ainda há muitos doentes que não sabem o que é que o anestesista é um médico, que o anestesista está ali a acompanhar o percurso todo no pré, intra e pós-operatório. A sessão de formação com os alunos foi no Centro de Simulação do Hospital Central do Funchal. Funchal recebeu hoje as primeiras jornadas de dermatologia pediátrica. Uma das reflexões do encontro foi acabar com as barreiras entre estes profissionais de saúde. Os bebês são sinónimo de cuidados redobrados. A pele terá de se adaptar, é sensível e exige atenção. Dar banho ao bebê, não dar banho ao bebê, quando se dá o primeiro banho, quando se volta a dar o segundo banho, se é banho diário, que produtos utilizar no banho, que produtos a não utilizar no banho, que produtos utilizar no dia-a-dia na criança. Depois fomos ver muitas das situações que preocupam os pais, são cuidados na pele, sinais que aparecem na pele das crianças, desde o que o povo lhe chama a flor do parto, que é o eritema tóxico neonatal, até lesões mais graves. Foi uma colega que abordou todos a variante do normal nas lesões do recém-nascido, coisas que preocupam os pais e que para nós, muitas das vezes, são banalidades e outras coisas que os pais não valorizam e que para nós podem ser sinais de maior gravidade. Neste cuidar ao nível pediátrico há que uniformizar práticas. Nós trabalhamos numa ilha com 250 mil habitantes, mas muitas das vezes temos pouco tempo para conversar uns com os outros. Temos muito pouco tempo para discutir situações práticas do dia-a-dia, porque as discussões de fundo de saúde guardamos-las para os governantes, mas na prática do dia-a-dia, na prática do ato médico, do ato de enfermagem, do ato farmacêutico, temos muito pouco tempo e muito pouco capacidade de diálogo, se assim se pode dizer. Teve lugar o primeiro encontro de dermatologia pediátrica da Madeira, sobretudo com esta finalidade de reunir todos os profissionais desta área. Aumentou o número de idosos portugueses que vivem em pobreza. O INE revela que em 2014, 1 em cada 4 portugueses maiores de 65 anos estavam nesta condição. Um relatório que mostra também que os menores continuam a ser o grupo mais afetado. Sem acesso a bens básicos de sobrevivência. Em Portugal, 1 em cada 4 idosos, 25,2%, vivia em privação material em 2014. Ou seja, com dificuldades, por exemplo, em pagar uma despesa inesperada, comer peixe ou carne regularmente, pagar a renda da casa a tempo e horas. Pior, só os menores de 18 anos, que continuam a ser o grupo mais afetado. O que temos é a confirmação dos resultados já publicados em março, em relação ao ano 2013, que provam claramente que, após 3 anos de troika, todos os indicadores sociais se agravaram. Em 2013, 19,5% dos portugueses estavam em risco de pobreza, quase 2 milhões de pessoas. Neste estudo, o INE mede também a chamada persistência da pobreza, no fundo, a pobreza de longa duração. E mostra que dos 2 milhões de pobres que existem em Portugal, mais de 400 mil já se encontravam nesta situação em 2 dos 3 anos anteriores. Inspirados na análise do INE, fomos ver como evoluiu a situação de uma pessoa que retratámos nas reportagens da RTP.
Em fevereiro de 2013, entrevistámos Manuel Marques. Na altura desempregado, vivia com 178 euros de rendimento social e inserção. 2 anos e meio depois, está reformado. Posso lhe perguntar quanto é que recebe de reforma? Presentemente 293 e uns troquinhos. Ainda assim, Manuel continua pobre, com um rendimento abaixo dos 411 euros mensais, a chamada linha de pobreza. Portanto, eu sou obrigado a arranjar, a ver se me consigo restabelecer, arranjar um trabalhinho para ter uma vida um pouco diferente daquela que eu tenho. Ir ver um concerto, ir passear, ir ver a cidade, ir passar o barco para o outro lado. Acho que não me fica mal e eu, de momento, não tenho capacidade para fazer isso. Nós, de facto, voltámos, em termos sociais, ao início da década, voltámos a 10 anos atrás. E, portanto, claramente, aqui, o que é talvez o aspecto mais novo e mais preocupante é a forte penalização das crianças. Também esta sexta-feira foram publicados os dados do Eurostat. 1 em cada 4 europeus, 122 milhões de pessoas, vivem em risco de pobreza ou exclusão social. Roménia, Bulgária ou Grécia têm as taxas mais elevadas. Em Portugal, 27,5% estão nesta situação, acima da média europeia. Em Câmara de Lobos aumenta o drama dos idosos na solidão e sem dinheiro para comprar medicamentos. O Centro Social e Paroquial de Santa Cecília ajuda no pagamento das despesas da farmácia, das contas da água e da luz. Os números da pobreza na região não são conhecidos, mas quem lida diariamente com pedidos de ajuda diz que a realidade não é muito diferente do resto do país. Há casos de pobreza extrema. Cada vez mais contactamos com pessoas que não têm o mínimo para prover às suas necessidades básicas, se calhar para a alimentação, para pagamento da eletricidade, da água, da educação dos filhos. Situações de pessoas que tinham a vida média, digamos assim, que era, digamos, da classe média, que até tinham as suas pequenas empresas, devido às situações de falências e de insolvências, mergulha essa gente nesta pobreza extrema, muitas vezes. Alguns dão a cara e pedem apoio, mas noutras situações a pobreza é envergonhada. Um fenómeno novo também que nós temos, e para mim cada vez que é mais preocupante, sobretudo é a área da terceira idade. Cada vez mais, vemos pessoas cada vez mais isoladas, com dificuldades económicas, mas também com dificuldades pessoais, psicológicas, até espirituais, etc. E temos que ir ao encontro dessa gente, tanta gente que vive só. As crianças e a terceira idade são os mais afetados. O Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, em Câmara de Lobos, ajuda a pagar algumas despesas dos mais pobres. Até temos aqui um movimento, que é o movimento das Conferências de São Vicente de Paulo, que apoia na compra desses medicamentos. Ou faz um débito na farmácia, um crédito, perdão, na farmácia, e normalmente vão lá buscar à farmácia, mediante a receita médica, obviamente. Outros apoios que nós fazemos, além dos medicamentos, é no pagamento da energia elétrica, da água, até do apoio a famílias que têm filhos na universidade e não conseguem pagar as propinas, pagar aquilo que há, e sobretudo no início do ano, em que eles não têm os apoios, nem têm as bolsas. O sacerdote considera que o drama da pobreza só não é mais grave devido à vaga de imigração. Muitos moradores do concelho partiram em busca de melhores condições de vida. E este ano o Governo Regional já despendeu mais 3 milhões de euros para atender a casos imediatos de pobreza. O Banco Alimentar confirma também a subida de pedidos de ajuda. 10 instituições estão em lista de espera. O Banco Alimentar contra a Fome dá apoio a 51 instituições na Madeira, mas não pode atender a mais por falta de alimentos secos, o que faz aumentar a lista de espera. Como nós temos agora um protocolo em vias de ser formalizado com a Secretaria da Agricultura para os mercados abastecedores, através dos agricultores, nos fornecerem excedentes da agricultura, eu estou em crer que vamos poder apoiar essas instituições que estão em lista de espera em produtos hortícolas e frutícolas. E é a maneira que nós encontramos de contornar um pouco a situação. Porque quantas estão em lista de espera? Não sei precisar, mas no mínimo estarão 8 a 10 instituições em lista de espera.
No ano passado, o Banco Alimentar distribuiu mais de 400 toneladas de alimentos e chegou a quase 12 mil residentes na Madeira. O Governo Regional confirma o aumento de pedidos de ajuda e garante que todos os casos estão a ser acompanhados. Nós temos vários programas, temos o programa de emergência alimentar, onde mais de 1 milhão de euros foram entregues às famílias, temos mais de 1000 e tal famílias nesta região que estão a beneficiar, temos os rendimentos social de inserção que temos para o nosso orçamento de cerca de 6 milhões, onde são atribuídos apoios às famílias, apoios monetários, e ainda temos os subsídios eventuais, que este ano, comparativamente ao ano passado, tivemos um aumento de 14%, portanto, ou seja, corresponde a 3 milhões de euros. Para estar mais próximo de quem precisa, o Banco Alimentar abriu uma loja no Centro Mar Shopping, no Funchal. Este espaço vai possibilitar a vinda de mais voluntários ao Banco Alimentar, vai permitir podermos trabalhar em horário pós-laboral, porque o centro comercial fecha às 10, ou seja, se houver voluntários que queiram dar uma parte do seu tempo ao Banco Alimentar, podem fazê-lo depois do seu horário laboral, e isto vai ser um espaço que vai servir para sensibilização, formação de voluntários. A loja é cedida por uma empresária atenta à realidade social. Sou feliz por ter contribuído de alguma forma, não em nome próprio, mas em representação da empresa para quem trabalho, para que isto pudesse acontecer hoje e daqui para a frente. Por ano, cada português desperdiça 100 kg de alimentos. Para maximizar a poupança e ajudar quem mais precisa, o Banco Alimentar mostra como as sobras podem ser transformadas em iguarias. É o caso dos bolos feitos a partir de cascas de maçã ou das cascas de batatas que podem ser consumidas fritas. Uma boa utilização. O mercado social de arrendamento já é uma realidade na Madeira. Uma sociedade gestora de fundos de investimentos imobiliários tem disponíveis 40 habitações que podem ser arrendadas a preços mais acessíveis. O projeto foi criado em Vila Nova de Gaia e nos últimos anos estendeu-se a todo o país. Atualmente estão envolvidos 7 bancos e 70 autarquias. Foi criado um mercado de arrendamento que não existia, a preços comportáveis por determinadas camadas da população, e foi um contributo também para a resolução, ou para uma pequena parte da resolução de um problema que os bancos têm em mãos, que é de facto uma carteira de imóveis de mal parado perfeitamente assombrosa. A entidade gestora dispõe para já de 40 imóveis na região que podem ser alugados a preços mais em conta. As candidaturas devem ser feitas em investimentos habitacionais da Madeira. Já estão referenciados cerca de 300 possíveis candidatos. Destinam-se a famílias para a sua habitação permanente, a famílias que têm rendimentos baixos e por isso mesmo há uma taxa de esforço entre os 10% e os 30% para garantir que também o arrendamento tenha sucesso e que as famílias possam cumprir com as suas obrigações de pagamento da renda. Não estamos a falar de um segmento de habitação social, estamos a falar de um segmento de classe média que não consegue, se não tiver estes apoios e estas respostas, não consegue ter a resposta que pretendemos. O mercado social de arrendamento é uma alternativa à habitação social sem qualquer custo para o erário público, uma vez que os contratos são celebrados entre a entidade gestora dos imóveis e os inquilinos. 4 escolas da região têm agora equipamentos informáticos oferecidos no âmbito do projeto Todos Podem Ler, da Fundação Portugal Telecom. Destinada a crianças com necessidades especiais, esta iniciativa pretende chegar a 2 dezenas de escolas da Madeira. O mundo digital pode estar à distância apenas de um clique, mas há alunos com necessidades especiais que têm também o direito de integrar esta nova era. O objetivo deste projeto de redes de bibliotecas escolares é precisamente ir ao encontro de prioridades como a educação, a saúde, a acessibilidade digital e a emergência social. Neste momento na Madeira são só 4 escolas, mas nós tínhamos que começar por algum lado. Há 20 potenciais candidatos. Há aqui já lançada a escada para o próximo apoio e eu espero e acredito que nós continuemos a apoiar este tipo de projetos na área da educação. A importância da entrega destes equipamentos às primeiras 4 escolas da região foi destacada pelo secretário regional de Educação. Professor de profissão, foi com emoção que Jorge Carvalho sentiu que este é um passo fundamental para estudantes com necessidades que querem estar integrados neste mundo global. Tendo durante a minha atividade profissional
trabalhado muito perto com gente muito especial. Considero que cuidarmos e termos uma atenção especial sobre estas pessoas, ajudá-las a ultrapassá-las, as suas limitações, é algo de extraordinário e de fundamental. O projeto da Fundação PT já chega a mais de uma centena de escolas pelo país, promete voltar à Madeira para entrega de novos equipamentos. Nacional de Padel no Funchal, Confederação de Ténis a elogiar a qualidade dos campos da região. Esta e outras reportagens para ver na segunda parte do telejornal depois do intervalo. Até já.